E cá estamos para o episódio 159 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E galera, seguinte, o tema de hoje é o luto pelo fim de um relacionamento, especialmente se você é ansioso, tá? Então qual que é o objetivo de hoje aqui nesse episódio? A gente entender as seguintes perguntas as principais perguntas que eu recebo dos meus clientes na minha consultoria de relacionamentos. Primeiro, quanto tempo dura um luto? Né? Essa pergunta é difícil de responder. 2, quanto é permitido sofrer num luto? Estou sofrendo demais, de menos, estou indiferente, estou muito dramática, estou muito... enfim, como que eu estou? Como vencer a ruminação, ficar pensando no seu ex o dia inteiro e pá. Stalkear, ficar olhando nas redes sociais, faz bem ou não faz, né? Essa é uma pergunta importante também. Quando eu vou saber de fato se eu superei um relacionamento ou não? Quando que eu posso dizer que eu superei meu ex ou a minha ex-ficante, meu ex-marido, minha ex-esposa? E quando o luto é saudável e quando que ele pode te adoecer? Essas são perguntas bem essenciais que acho que todos nós seres humanos passamos, seja num luto, quando você perde um emprego, quando você perde um namorado, quando você perde uma esposa, quando você perde um amigo, quando você se afasta da sua família, tem vários tipos de luto. Então, essa é um pouco da ideia. Eu quero primeiro passar pela definição científica do que é o luto, né? Qual que é a visão da psicologia sobre o luto, o que é um luto saudável, o que não é, para depois a gente entrar no luto propriamente do ansioso e o que eu observo, né, o que eu observei e ainda observo em mais de 1.300 atendimentos com pessoas que são ansiosas e que sofreram em relacionamentos. Pessoas que estão em relacionamentos ou que saíram de relacionamentos ou que querem ter um relacionamento, mas ficam desreguladas e muito intensificadas e muito doidonas de amor. É disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Bom, e agora que eu já fiz a introdução bonitinha, formalzinha, a galera do YouTube vai ter que se acostumar. Eu gosto de devagar, eu gosto que esse podcast seja um bate-papo, uma coisa descontraída, uma mesa de bar, tá bom? Que é o formato que eu tô acostumado a fazer lá no Spotify, ou melhor, aqui no Spotify também, né, se você tá me ouvindo por aqui. E vamos lá, qual que é a parada, gente? Esse roteiro aqui do episódio de hoje, ele ficou muito redondinho, ficou muito bonito. Porque, primeiro de tudo, né, eu já passei por muitos lutos, tanto lutos saudáveis quanto lutos adoecidos, lutos com depressão, que eu tive que tomar medicamento, que foi horrível. Né, já perdi muita gente na vida, muita gente já me perdeu também. E eu estou passando nesse momento por um luto. Não vou entrar em detalhes, mas foram rompimentos com amizades que não me faziam bem. E sempre que meus clientes me perguntam, Edu, como que você lida bem com o luto? Como que você consegue encarar isso tudo? Isso tem muito a ver com um vídeo que eu fiz na semana passada, se não me engano, tá lá no meu Instagram, que é o vídeo fala a seguinte frase, tá? Vença a sua carência e você vai perceber que a maioria das pessoas é desinteressante. Como é que é, Edu? Repete. Vou até dividir aí a tela para vocês. Tá aqui, ó, é esse post aqui. Vença a sua carência e você vai perceber que a maioria das pessoas é desinteressante. Tá? Onde eu quero chegar com isso? Cara, boa parte do luto que a gente enfrenta tem muito a ver com a carência, de você estar muito, né, dependente emocional de uma pessoa e não conseguir caminhar sem ter essa pessoa na sua vida, porque existe um sentimento de fusão. Vocês vão entender isso tudo ao longo desse episódio aqui, tá? Mas o que acontece? Do meu lado, da parte da ansiedade, eu tive que resolver a minha carência. E como que eu resolvi a minha carência? Buscando um propósito de vida, né? Para mim hoje é fazer faculdade, é ver meus amigos, é produzir esse podcast, é produzir conteúdo para internet, é atender os meus clientes, né? É andar de bicicleta, é ler um bom livro. Então, quando eu comecei a organizar a minha vida de acordo com o que eu acredito e com o que eu gosto, gente, como eu tô de luta, eu tô dormindo meio mal, então minha fala tá meio comprometida, mas sejam pacientes comigo. Então, quando eu consigo resolver o meu propósito, a minha carência diminui. Quando a minha carência diminui, a minha seletividade aumenta mais. Eu consigo entender melhor quem faz bem pra mim, quem faz mal. Tipo, na faculdade, tem lá 40 pessoas na minha turma. Cara, eu converso com 10. Nem todo mundo ali é legal. E eu não sou legal pra todo mundo também. Acho que essa é a ideia de a gente entender que a gente não é a última bolacha do pacote. Tá tudo bem as pessoas gostarem ou não gostarem da gente, né? Mas isso é o que vocês vão entender ao longo desse episódio aqui, tá? E uma coisa que eu percebo muito nos meus clientes é o seguinte. Muitos deles fogem do luto, evitam a dor da perda a todo custo. E é geralmente isso que gera traumas, que gera repetições, né? Você cair nos mesmos lugares com as mesmas pessoas, gera recaídas quando você acha que superou a porra toda, volta de volta é boa. E a instalação de padrões, o que é isso? Tem muito cliente meu que às vezes eu atendo ao longo de 6 meses, 1 ano, e fala assim, nossa, Edu, toda vez que eu me relaciono acontece a mesma coisa, e os meus ex-namorados ou ex-namoradas
se queixam das mesmas coisas a respeito de mim. Ou seja, são pessoas diferentes reclamando da mesma coisa sobre mim. Então acho que tem um padrão aqui, geralmente tem, tá? Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje, tá? O que eu observo e como que a gente pode organizar. Então, primeiro, o que é um luto e quais são as fases do luto, tá? Então aqui eu gosto muito de trabalhar com definições, entender um pouquinho melhor o que é, ao invés de achar, lutar, estar em luto é sofrer. Tá, mas sofrer do quê? Como? Vamos lá. Então olha só, a definição aqui que eu tenho é: o luto é uma resposta emocional profunda e natural diante de uma perda significativa, como a morte de alguém querido, o fim de um relacionamento ou a perda de um emprego. O que é uma resposta emocional? Você vai sentir emoções fortes, né? Tristeza muito profunda, você vai ficar desorientado, você vai ficar triste, você vai ficar cansado, você vai ficar ruminando bastante. Então são emoções muito intensas, você vai ficar mais ansioso, tá? E é natural, ou seja, o luto ele é inevitável, não tem pra onde ir. Tá? Tentar evitar isso, a gente vai falar um pouquinho disso, como que os ansiosos tentam fugir do luto a todo custo. E muitos meus clientes perguntam assim: Edu, pô, já tô sofrendo há 6 meses, 3 meses, como que pode? Eu não posso sofrer tanto assim. A gente vai falar disso tudo, tá? Então qual que é o mecanismo aqui, tá? O que acontece? Por que o luto dói? Por que perder alguém dói tanto? A parada assim, dentro da psicanálise, a gente estuda ali Freud, Melanie Klein, a gente estuda o próprio Lacan, Jung, a Anna Freud, que é filha do Freud, o Winnicott, que é um outro psicanalista maravilhoso. A gente entende o seguinte: a libido, a gente acha que libido, né? Vocês acham que libido é o desejo sexual, mas libido é a vontade de viver, gente. Né? Tudo consome libido. Pensa que é tipo mana, né? Tipo farmar mana. Né? É energia. Libido é energia. E quando você está num relacionamento, a sua libido está investida em alguém. Né, no seu objeto libidinoso, como diz um professor meu, né, em alguma pessoa, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, enfim. E essa libido está investida, ela precisa ser. O que acontece? Quando existe o rompimento, essa libido ela não tem para onde ir. E esse recuo é doloroso, porque existe uma energia romântica, uma energia sexual, uma energia de amizade, né, porque parceiros também são amigos. Existe uma energia realmente de difusão com uma pessoa. Existe desejo, existe carinho, existe amor, existe respeito, existe confiança, comprometimento, disposição. E aí, de repente, esse sentimento ele é tolhido, ele é amputado, ele não tem para onde ir. Então, essa energia libidinosa, boa, que a gente chama de amor, de relacionamento, ela fica sem destino, sem endereço, e isso dói. Tá? Esse movimento gera um grande sofrimento. E você não sabe o que fazer com essa energia toda. Então, o que acontece? No luto saudável, o que é um luto saudável? Né, a gente já vai falar daquelas fases do luto e tudo mais, já vamos chegar lá. Mas o luto saudável é o quê? O mundo fica meio vazio, a vida fica meio chata, a gente sente falta, sente saudade, né, fica preocupado, pô, será que eu fiz alguma coisa errada, onde que eu errei, o que eu posso fazer para melhorar, enfim, a gente questiona uma série de coisas, tá? Então, mas assim, ainda assim você se preserva, você segue com a sua vida, você fica triste, você fica malzão lá, fudido, mal pago, mas você tá tocando a vida, a sua vida não para. Mas as pessoas percebem que você está triste, mas a sua vida não para. Já no luto adoecido, né, que é quando vem uma depressão profunda, o seu ego, o que é o ego? É você, a sua pessoa, ela se torna, né, você se sente empobrecido e esvaziado. E aí você fica marcado por um severo empobrecimento da sua autoimagem e de uma certa autopunição. Aí gera culpa, gera arrependimento, aí você pede pra voltar, aí você acha que a culpa foi toda sua, que você não presta, que você é um bosta, que você é feio, que você é feia, que você não é gostoso nem gostosa, que ninguém vai te amar, que você não é digno de receber amor, que você não é digno de amar outra pessoa, que você não sabe o que é amor, que você não sabe flertar, que você não merece, que você tem que morrer solteiro ou solteira e envelhecer sozinho porque Deus não gosta de você. Né? É uma coisa catastrófica, trágica, grega. Né? E aqui o ansioso sofre muito mais que a maioria das pessoas porque a gente desregula. E o ansioso sofre muito diante da falta. Se você quer entender isso melhor, escute o episódio anterior, que é o episódio 158. Então, para muita gente que é ansiosa, o luto acaba sendo
um momento de perda em que você deve ter feito alguma cagada pra ter levado um fora, porque, né, se você levou um fora, você fez alguma coisa errada, você perdeu a mulher da sua vida, você perdeu o cara da sua vida, né, você fez alguma besteira, e aí você fica se culpando e você leva essa culpa e gera traumas, e aí toda vez que você entra no relacionamento você já acha que vai levar um fora, que ninguém vai te amar, que vão te trair, que bababá, babá, ou seja, é um amor que ele é adoecido, que ele é distorcido. Você não consegue ter naturalidade ao se relacionar. Isso é um grande problema, tá? Então, aqui do meu lado, o que eu gosto de acreditar dentro do que eu acredito da psicanálise, da psicologia, das minhas consultorias? O objetivo do luto qual que é, segundo eu, Eduardo Baixo? É a superação, tá? É você superar aquela pessoa. E o que significa superar, Edu? Cara, esse episódio inteiro tá falando disso. Vocês vão entendendo aos pouquinhos, tá? Vai segurando aí que eu vou chegar lá. Vocês sabem que eu sempre entrego. É só escutar até o final que eu sempre entrego. Então, pra mim, olha só, vamos lá. Eu vou separar essa superação em 3 pontos, tá? Pra já matar um pouco da curiosidade. Senão também dá raiva, né? Ah, o cara não fala. O objetivo real do luto é a gente integrar a perda à nossa narrativa pra você seguir com a sua vida. O que isso quer dizer, Edu? Não entendi porra nenhuma. Explica direito esse negócio. O que é narrativa? Olha, namorei Maria, namorei Joana, namorei Pedrita, namorei Mariana. Fui parceiro dessas garotas, tive uma vida incrível com elas, outras coisas nem foram tão legais assim, moramos juntos, casamos, separamos, enfim, elas fizeram parte da minha vida, parte da minha narrativa. Ou seja, a perda está integrada. Com Maria aprendi tal coisa, mas também ensinei tal coisa. Com Joana aprendi tal coisa, mas também ensinei tal coisa. Com Maria pisei na bola aqui, com Joana pisei na bola ali. Isso gerou aprendizado, bora amar de volta, próxima. Isso pra mim é uma superação, tá? Segundo ponto, o seu ex ou a sua ex deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma lembrança leve. Quando alguém fala, nossa, você tem saudade da Maria? Olha, não muito, mas foi uma grande mulher. Tem saudade de Joana? Às vezes. Ou sempre, mas percebo que a gente não é compatível. É uma lembrança leve. Ah, você viu que ela ganhou um prêmio lá como veterinária? Pô, massa pra caralho. Ela sempre foi uma grande veterinária. Super confio no trabalho dela. Ah, você viu que ela casou e tá com filhos? Ótimo, ela sempre quis ser mãe. Por que eu me sentiria mal com isso? É uma superação leve. Nem toda vez, claro, você vai terminar com tantos amores assim. Às vezes você não quer nem saber, você deseja um pouquinho mal pra pessoa, tá tudo bem, a gente é humano, a gente pode focar aqui, eu, você e eu, nós dois, tá? Mas, não é aquela coisa, meu Deus, quero que o cara morra, quero que ela morra, ela tem que sofrer, e não quero que ela nunca mais seja amada por ninguém. Calma, também não precisa disso. 3. Ô, caralho. A resolução, tá? Você recupera a capacidade de amar. Você recupera a vontade de desejar e criar novos projetos, tá? Sem sentir que isso é uma traição, a perda ou a pessoa que se foi. Eu escuto de muitos clientes meus que falam assim, porra, Edu, eu sinto que se eu começar a amar de volta, eu vou trair o que nós vivemos juntos, os 9 anos juntos, os 9 meses juntos. Eu tenho medo de estar com outra pessoa e aí minha ex que terminou comigo ter vontade de voltar comigo. Então parece que se você está com outra pessoa, principalmente se você levar um fora, parece que você vai trair se você conhecer outra pessoa. E não é bem assim. Tá? Então você recupera a capacidade de amar e desejar e procurar novos relacionamentos sem ficar preso a esse passado, né? Então a memória deixa de te paralisar e passa a habitar o campo de saudade sustentável. O que é saudade sustentável? Sinto falta, mas não morro por causa disso, né? Então pra mim é um pouco disso, é restaurar seu propósito de vida. Por isso que eu digo que é superação. Acho que eu poderia até ter invertido, ao invés de falar que o objetivo do luto é superação, o objetivo do luto seria restaurar o seu propósito de vida. Pronto, corrigi, roteiro corrigido, seguimos aqui. Agora, meus amores e minhas amoras, qual que é o objetivo errado? Errado. É você querer que diante do luto, você não, depois de passar desse luto, que geralmente a maioria dos meus clientes quer que dure no máximo um mês, é você nunca mais sofrer. Muito cliente meu fala assim, principalmente homens, eu não quero mais passar por esse sofrimento nunca mais, então não vou me relacionar com mais ninguém. Ou só quero me relacionar com pessoas com quem não vá sofrer. Sabe qual é o único tipo de ser humano que não sofre? Quem já morreu. Sofrimento faz parte da vida, gente. Por mais que a gente viva nesse mundo em que tudo tem que ser feliz pra caralho, você não pode sofrer abaixo, você tem que ir pra academia todo dia, tirar fotinha e tudo é vitória, tudo é superação. Tem vezes que você erra o exercício, o supino não fica bem feito, o deltoide fica dolorido. Ponto final. Fudeu. Então a vida tem sofrimento. Então, se o seu objetivo com o luto é nunca mais sofrer, tá errado, tá? Outra coisa.
Objetivo errado. Edu, eu quero esquecer completamente do meu ex ou da minha ex. Impossível. Vocês esquecem que o Ayrton Senna viveu? Olha, eu não penso nele todo dia, nem todo ano. Às vezes eu só penso nele quando faz aniversário de morte. Mas, cara, lembramos do Ayrton Senna, lembramos do Tetra, do Penta, nós lembramos dos filmes que a gente assistiu, mesmo aqueles que a gente não gostou. A gente não pode eliminar a nossa memória. Edu, mas é um absurdo pensar isso. Tem muito cliente meu que chega com essa intenção. Edu, eu quero esquecer completamente. Fala, olha, não é bem por aí. Vamos ressignificar essa memória para que ela seja sustentável, né? Ou outro objetivo que eu considero super errado, que é a vingança completa. Tem pessoas que ficam ali obcecadas não, eu vou falar para as novas namoradas dele que ele é um bosta, que ele é um narcisista, quero acabar com esse cara, todo mundo vai ver a verdade sobre ele. Primeiro que talvez você considere seu ex-namorado narcisista, talvez você seja a única pessoa que acha isso dele. Se tem mais pessoas, o problema é da próxima pessoa. Não, mas eu tenho que avisar. A energia e o tempo que você vai gastar para desmascarar essa pessoa, você podia estar investindo na sua vida, no seu propósito, nos seus estudos, na sua carreira. Edu, mas o que eu faço com esse cara? Deixa ele pra lá. Mas e o quanto ele me fez mal? O senso de justiça pertence à vida. Na vida existem injustiças. Então, a melhor coisa é você entender que existe um trauma pelo abuso narcisista, tá? Ao invés de achar que matando, né, cancelando essa pessoa, matando no sentido de cancelar, tá? Pelo amor de Deus, não matem ninguém. Se cancelar a pessoa, você vai se sentir bem. Ah, mas se eu ver se eu vir que ele realmente sofreu e passou pelo que eu passei, eu vou me sentir bem. Ok, mas daí é vingança, olho por olho, dente por dente, isso é coisa do Alcorão, não, nossa, perdão, gente. Coisa do... É o código de Hammurabi, nossa, perdão, muçulmanos do céu. Então, assim, não é bem por aí, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. E continuando aqui, lembrando que se você está passando por um luto muito grave, se a coisa tá feia, você está sentindo todos esses sintomas, essa vontade de nunca mais sofrer, de esquecer completamente do seu ex, de ter uma vingança, você está desregulado e você não acha que consegue ter um luto saudável, me procure na minha consultoria, tá? O link tá na descrição desse episódio. Só mandar uma mensagem no meu WhatsApp com a palavra MAPA. Quando você manda essa mensagem, você tem direito a um desconto especial. Todos os meus ouvintes aqui do podcast têm direito a desconto especial na minha consultoria, tá? Geralmente minha consultoria dura 4 a 8 sessões, uma por semana. Algumas pessoas ficam comigo por 6 meses, outras pessoas se resolvem em apenas um mês, depende muito. Mas eu quero conhecer o seu caso, me conta a sua história, a gente agenda um horário pra você, tá bom? E agora eu quero seguir para uma clássica demanda dos meus clientes na consultoria. Muita gente traz isso e muita gente chega na minha consultoria já com um ChatGPT bastante mastigadinho, né? Nada contra ChatGPT, mas tem horas que a galera se perde ali dentro porque ele é tendencioso, vocês sabem disso. E muita gente me pergunta, Edu, e as fases do luto, né? Pra quem não conhece, existem 5 fases do luto, tá? Isso quem desenvolveu foi a Elizabeth Kübler-Ross, tá? Mas seriam 5 fases. Negação. Você nega que terminou, como assim? Isso não pode ficar assim. Esse relacionamento não acabou, eu vou lutar até o fim por ele ou por ela. Raiva, filha da puta, terminou comigo, quero que morra, sei o que, acabou com a minha vida e tal. Barganha, mas pera aí, eu também errei nesse relacionamento. Poxa, será que se aquele dia eu tivesse feito isso ou aquilo outro, isso não teria acontecido? Ou se eu tivesse, né, lembrado do aniversário dela, lembrado do aniversário deles, não teria acontecido. Eu sempre fui um cara turrão ou uma garota muito exigente. Acho que se eu der uma maneirada, esse relacionamento pode ser salvo. Aí depois vem a depressão, é quando você fica na merda mesmo, né? Sujo e mal pago na mesa de um bar, entregas de bebida, como diriam os mamonas assassinas. E por fim vem a aceitação. Ok, fiz o que eu pude, não éramos compatíveis, sigo a minha vida. Existem essas fases? Sim, existem. No entanto, não são lineares, tá? Então tem cliente que me pergunta, Edu, em que fase que eu tô agora? Tô na negação, na raiva? Olha, você tá com um pouco de barganha e um pouco de negação. Você tá com raiva e tá deprimido. Ou você já aceitou, mas tá com raiva. Ou você odeia ela, mas voltaria se ela batesse na sua porta porque você fala que ela era uma mulher incrível, apesar dos defeitos. Então, não é linear porque não é uma carreira. Luto não é uma carreira, não é uma profissão, é um processo de sentimentos e emoções profundas, como falamos no começo do episódio, tá? Então, o que eu gosto de falar para os meus clientes? O luto, ele vai depender do quadro individual de cada um, depende do tamanho do impacto sofrido, né? Que é uma das perguntas que... Deixa eu até ver aqui se eu posso adiantar essa parte.
Não, a gente já vai chegar lá, vai chegar lá. Tá quase na hora. Então, assim, eles perguntam muito, Edu, mas quanto tempo vai durar esse luto, né? O que vai acontecer? Por que eu tô sofrendo tanto? Ou eu escuto isso muito de alguns rapazes, né? Estão nos seus 30, 40, 50 anos, falam assim, poxa, Edu, nunca sofri por término, mas nesse me pegou. Me pegou, essa mulher me pegou, ou esse cara me pegou, às vezes mulheres me falam isso também atendo a pessoas homossexuais, gays, enfim. Então o que acontece, tá? Nossa, perdi o raciocínio aqui, gente, perdão. Lembrei. É que depende do impacto sofrido, tá? Por exemplo, cara, tem filmes que me fazem chorar, tem filmes que não me fazem chorar. Tem filmes que são famosíssimos por emocionar as pessoas que não me causaram bosta nenhuma. E tem filmes que a maioria das pessoas não acha nada que me fazem chorar. Então, assim, alguma coisa te atingiu. Edu, e como que eu posso descobrir aonde eu fui atingido? Como eu fui atingido? Por que esse luto tá me matando? Me chama na minha consultoria, ou você pode conhecer meu curso também, que é o Relacionamento Seguro na Era do Like, que está na descrição aqui desse episódio aqui, tá bom? Lá no meu curso eu falo de todas essas fases, a questão do vínculo seguro, como que você pode se recuperar do vínculo seguro, como que você pode se recuperar do vínculo ansioso ao ato falho, o que desregula você do vínculo seguro para te fazer ficar realmente ansioso, tudo isso é organizado lá dentro bonitinho, tá bom? Então, o luto não é linear, ele é um trajeto rumo à aceitação ou rumo ao resgate do seu propósito de vida. Porque muita gente, galera, é carente não por incapacidade, às vezes é por problemas na infância, né? Porque vocês sabem que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, mas principalmente porque as pessoas não têm objetivo. Tem clientes meus para os quais eu pergunto, cara, qual é o teu objetivo de vida? Onde você quer chegar? O que você quer? Por que você acorda todo dia de manhã? Não sei, Edu, não sei do que eu gosto. Realmente não sei. Eu falo, como que você não sabe, cara? Olha o seu histórico de vídeos no YouTube, tem um monte de coisa ali que você gosta. Tem vídeo de gatinho, tem vídeo de carro e tem vídeo de palestra sobre florestas. Então você gosta de botânica, você gosta de carro, você gosta de gatos. Você pode trabalhar com isso, pode ter um projeto de voluntariado, você pode fazer um curso de especialização de botânica, uma pós-graduação em botânica, um curso aí de algum veterinário, acho que o Pirula deve ter curso sobre isso, veja lá no YouTube dele. Então, assim, é isso que te interessa. Então, às vezes, superar é você fazer um hobby novo, vou me tornar botânico, vou estudar sobre todas as árvores do Paraná, as árvores do Acre, as árvores do Piauí, o que eu posso entender sobre as árvores da Austrália ou da França. Aí você começa a se ocupar, tá? E muito bem, agora que vocês entenderam o que é um luto, o que é o luto saudável, quais são os problemas, vamos falar da pancadaria que é o luto pro ansioso. Por que eu gosto muito de falar isso? Porque eu sou ansioso por natureza, tá? Eu tenho TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizado, por isso que eu tenho essa fala rápida. E a maioria dos clientes que eu atendo são ansiosos. Eu gosto de falar que eu sou ansioso em recuperação, tá? Eu aprendi a lidar com a minha ansiedade. Ontem, inclusive, por isso que eu tô com essa cara de cansado, não sei se eu tô com cara de cansado, deixa eu ver. Eu tô um pouco abatido. Eu acho. Mas enfim, por que eu tô com essa cara de cansado? Porque eu dormi mal, porque eu estou passando por um luto. E diante desse luto, a minha ansiedade dispara. Ontem eu tive uma crise de ansiedade, foi horrível, dormi super mal. Mas é isso aí, tô aqui gravando por amor a vocês. Então, quando nós somos ansiosos e vem o término, pode ser que a gente tenha dado um término, tenha dado um fora, mas geralmente quando termina com a gente é muito pior. O que acontece? Acontecem 3 baques principais, 3 choques, 3 porradas. O medo do abandono é ativado, porque o ansioso não suporta ficar sozinho. Não suporta. São pessoas que odeiam ficar solteiras, odeiam sentir carência. Elas acham, eu tô abandonado, ninguém me quer, ninguém me ama, e eu preciso ter alguém, senão não regulo. É o que eu escuto de muitos clientes, né? O melhor de mim sai quando eu tô apaixonado. Então, sem ter alguém, parece que a vida não faz sentido, não tem motivação pra viver. Isso é um perigão, tá? É super perigo isso. Perigão foi boa. Além desse baque do medo do abandono que é ativado, que você morre de medo de ficar sozinho, principalmente se você for mulher, principalmente se você passou dos 35 e se você quer ser mãe. Aí depois vem um forte sentimento de culpa, onde que eu errei, o que eu fiz de errado, ou você projeta tudo na pessoa, é tudo culpa dela, tem ansiosos que ficam agressivos e tem ansiosos que ficam mais reprimidos e achando que a culpa é toda deles. E também tem a questão da identidade fragmentada, né?
que é identidade fragmentada? O seu eu, né? Principalmente se o relacionamento foi longo, existe uma noção de que a identidade foi perdida, você deixa de ser você mesmo, porque você se fundiu tanto. Eu sempre falo muito para os meus clientes da ideia de fusão, né? Quando amamos, carne e unha, alma gêmea, bate um coração, já diria Fábio Júnior. Então nós nos tornamos um só. Isso é muito católico, né? Muito brasileiro, essa coisa da fusão, os dois se amando plenamente ali como dois irmãos, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Então assim, essa fusão ela se rompe, e aí você não tem pra onde ir, você fica sem identidade, você não sabe quem você é, você não sabe o que fazer. Então a sua identidade ela vai ficar nebulosa e a sua rotina fica sem norte. É por isso que dói tanto. Geralmente os ansiosos, como eles gostam muito de namorar e precisam ter sempre alguém em razão da dependência emocional e do excesso de carência, quando eles não têm ninguém, eles ficam totalmente desnorteados. E aí, por falta de projetos, por não saber viver sozinho, por não saber ir no cinema sozinho, por não saber, né, bem o que você quer da vida, a não ser ter um grande amor e amar, se apaixonar e ser romântico, você fica sem norte. Aí quando vem o luto ansioso, vem o próximo passo, que é o quê? A ruminação. Então primeiro tem os BACs, né, que é o medo do abandono ativado, forte sentimento de culpa e identidade fragmentada, depois vem a ruminação. Qual que é o objetivo da ruminação? Para quem não sabe, ruminar é quando você fica pensando constantemente na mesma coisa, tá? Repetidamente. Tipo, tem gente que rumina por causa de futebol, tem gente que rumina por causa de um monte de coisa, tá? Eu rumino bastante em relação à bicicleta, é um troço que não pode pensar, tô sempre preocupado com isso, enfim. Todos temos algum tipo de ruminação. Eu também me preocupo muito com comida, o que eu vou comer, bebi, bababá. Mas assim, a ruminação no luto, qual que é o objetivo? É uma retomada do controle da narrativa. Tá? Esse é o principal objetivo, é você retomar o controle da narrativa que você criou. Então você fica repetindo os cenários, por vezes, né, repetidamente, fica ali pensando o dia inteiro para ver se você... Quando você reviver essa experiência, talvez você identifique algo que tenha ido errado, aonde que te machucaram, aonde que você machucou, e aí você vai descobrir o problema, vai poder salvar essa relação. Então existe muito essa ideia de salvamento, né? De poder descobrir aonde você errou, e você vai entregar um textão pro seu ex, falar, eu sei que eu errei nisso, então por favor me perdoa, eu vou melhorar, tá? Então, você muitas vezes rumina porque você prefere se prender à ilusão de que ao reanalisar esses fatos, você pode reorganizar essa história e retomar o domínio que perdeu sobre o desfecho da relação. Então muitas vezes quando termina, a gente acha que terminou do jeito errado, ou eu escuto muitos dos meus clientes, poxa, foi um desperdício, a gente tinha tanto potencial, a gente tinha tudo para dar certo, são 5 anos de história, um casamento, tem filhos, poxa, ele é um grande pai, mas ele não estava me tratando bem como esposa, o que eu posso fazer? E deu ruim. Né? Então, essa é a ideia da ruminação, tá? Reanalisar os fatos, você tentar dar um desfecho para essa relação, porque as pontas não estão, os nós não estão fechando, né? E também existe a ideia de tentar recriar um cenário da forma como poderia ter sido. Nossa, naquele dia tivesse dito tal coisa, ele não teria feito isso, ela não teria ficado chateada. Se eu tivesse sido mais presente, ela não teria me traído e por aí vai, né? Então, como que você pode quebrar essa ruminação, tá? Para quebrar a ruminação, eu gosto de 3 exercícios básicos. 1. Fazer a seguinte pergunta, eu faço isso muito para os meus clientes. O que essa ruminação revela sobre você, né, sobre você mesmo, e o que você busca no relacionamento? E dentro desse relacionamento, quais são os seus limites? Essa é a pergunta que você tem que fazer, tá? Então, o que essa ruminação revela? Culpa, saudade, carência, ou medo do abandono, ou incapacidade de se comunicar, ou vocês tinham objetivos diferentes, onde que está doendo? Se você identificar, você vai perceber onde que estava a compatibilidade. Então, aí você vai identificar, bom, eu percebo, por exemplo, que a Maria, com quem eu me relacionava, a Maria, ela era muito egoísta, ela cancelava muito o encontro, e ela não perguntava muito de mim. Então, o que eu busco no relacionamento? Uma pessoa que seja mais comprometida, que seja mais curiosa com a minha vida e mais participativa. Pronto. E quais são os meus limites? Ela me criticava muito. Maria sempre dizia que eu não era bom o suficiente para nada nessa vida.
Aí eu perguntava, por que você tá comigo? Ah, porque você é gatinho e porque eu gosto da sua companhia. Eu falei, pô, mas você só me critica, então qual que é o meu limite? Não quero uma namorada que só me critica, quero uma namorada que me apoie, que me admire, assim como eu também quero admirá-la. E aí você vai percebendo o que você tolera, o que você não tolera, o que você quer, o que você não quer. Geralmente a ruminação serve para isso. Se a gente acha que a ruminação é uma tentativa de consertar as coisas, mas não, é o seu corpo tentando te avisar aonde você fez cagada. Se você escutar a sua ruminação, ela tende a diminuir de intensidade e de frequência, tá? Outra coisa que funciona pra mim, quando, cara, não consigo parar de ruminar, água gelada no rosto, ou eu pego um pouco de gelo e coloco assim na nuca, ai, dá uma distraída assim, fala, opa, distraiu, beleza. O pensamento ele muda pra sensação do frio, do gelo ali, geralmente eu dou uma acalmada, a coisa fica um pouco mais suave pra mim. E a terceira coisa que eu gosto muito de fazer é a mudança de ambiente ou de rotina. Sai de casa, vai para um cinema, vai para um bar, vou num bar sozinho, fico ali tomando uma cervejinha, tal, de boa. Vai comprar roupa nova, começa um curso novo, faça novos amigos, liga para um amigo que você não fala há muito tempo, muda de ambiente, muda de rotina, sai da sua casa, passa um final de semana na casa dos seus pais, na casa de um amigo, pega um Airbnb numa outra cidade, faz uma viagem curta de final de semana, sai da sua casa. Tá? Isso geralmente quebra a ruminação. Porque você tem que se ocupar com outras coisas, isso quebra o ciclo, tá? Outra coisa clássica do luto ansioso, que é a obsessão, tá? Então, o medo do abandono já bateu forte, aí você cria uma narrativa de que você perdeu a maior oportunidade de amor da sua vida. Muita gente pensa isso. Ou simplesmente você sofreu uma mágoa muito grande e ficar pensando sobre aquilo é uma forma de você sentir aquela injustiça, dar corpo, dar alma, dar significado, dar volume, dar presença, dar importância àquela injustiça que você sofreu. Nisso você fica obcecado. Tem muita gente que passa a vida, tipo, como muitas clientes mulheres que eu tendo, fala, todo homem vai me trair. E às vezes ela tá com um companheiro, um parceiro que nunca a traiu. Eu falo, não, mas ele um dia vai me ter feito. Mas por que você acha isso? Ele te deu alguma evidência? Não, porque eu sei que eu vou ser traída. Como é que ela sabe? Ela está obcecada pela dor da traição. Ela procura essa dor em todo lugar, que é o que a gente fala da sabotagem. Tem um episódio aqui que fala, um episódio do podcast aqui que fala sobre isso, tá bom? Gente, não se esqueça também, vocês já aprenderam bastante coisa aqui, então uma forma de você me agradecer é simplesmente se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar seu joinha e no Spotify, dê 5 estrelas e siga o meu episódio, siga o meu podcast, que isso faz bastante diferença para mim, tá bom? Não se esqueça disso. Outra coisa, né? Diante dessa obsessão, você precisa analisar tudo o que aconteceu para identificar onde você errou e evitar que aconteça de novo. Tá? Então muita gente acha que a obsessão é, nossa, como que aconteceu? Porque não pode acontecer de volta. É uma tentativa de retomar o controle, geralmente por meio da culpa. Então, culpa em excesso é uma retomada de controle. E como que você pode quebrar essa obsessão? Tá? Geralmente é por meio da criação de um projeto. Eu gosto muito de pensar também nas cartas do baralho. Imagina que você é um 10 de paus ou um 10 de copas, tá? Quantos 10 tem num baralho de 54 cartas, eu acho? Geralmente 4 de cada carta, tá? 4, 10, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Tem 4. Então, no mundo você vai encontrar, você é um 10, você vai encontrar outros 3 10. Ao longo da sua vida você vai ter lá 2, 3 grandes amores, tá? Não adianta você querer casar com o Coringa, casar com o Rei, casar com o 7 ou com o 9 de copas. Você quer um 10. Então nem todo mundo vai gostar de você. Então aceite que algo não deu errado. Geralmente para mim é isso. É criar um projeto, desviar minha atenção, focar na minha carreira, para que aquela obsessão e aquela ruminação diminuam, tá? Outro ponto clássico do luto do ansioso, que é a idolatria do ex. Uma sensação de que nunca mais vai amar ninguém, de que, né, a sensação de que perdeu o grande amor, que nunca mais vai conhecer ninguém assim, tá? Então a pessoa vai pro pedestal, porque está sentindo muito medo do abandono, você não suporta ficar sozinha, aí você realmente transforma aquela pessoa, aquela perda, na coisa mais importante do mundo, porque é muito mais fácil voltar para um ex que conhecer uma pessoa nova. E muita gente retorna, né, volta para um relacionamento, não porque aquele relacionamento era bom, mas é porque é difícil conseguir um relacionamento. Então é melhor voltar para o conhecido que era ruim do que procurar algo novo que possa ser bom, né? É uma pena, mas o cérebro humano prefere preservar energia, infelizmente. Outro efeito clássico do luto ansioso, a perda da libido. E muitos clientes, principalmente os homens, Edu, meu pau não sobe mais, cara, o que tá acontecendo comigo? Ou a garota fala, não tô mais lubrificando, perdi a vontade de transar, não quero mais sair com ninguém, quero ficar sozinha, o que tá acontecendo comigo, tá?
é natural quando você está de luto que o seu corpo queira preservar a energia. Por isso que algumas pessoas perdem o apetite ou ganham também o apetite, mas enfim, o corpo quer economizar energia porque já está sofrendo muito. A gente gasta energia quando a gente sofre. É por isso que quando você sofre muito você não consegue trabalhar. Porque pensar, ruminar consome energia. A energia que você está gastando com a ruminação, você poderia usar numa academia, lendo um livro, montando um projeto, fazendo alguma coisa boa para você. Então, lembre-se que a libido sexual, aquilo que eu falei no começo, a libido é energia de vida. Então, se a sua energia de vida está fraca, você está enfraquecido, está triste, melancólico, deprimido, teu desejo sexual desaparece também. Você está sofrendo, você está tentando resolver um problemão que foi perder essa pessoa, lógico que você trava, tá? Então é uma produção do corpo para preservar a energia. Então como que você pode resolver isso? Eu sempre digo para meus clientes, dê tempo ao tempo. Se teu pau não está subindo, se você não está lubrificando, moça, é porque não está no momento. Deixa seu corpo se recuperar, né? A gente já vai entender no quanto tempo vai durar esse luto, tá? Meus amores e amoras, eu tenho uma confissão pra vocês que até eu tô achando assim, cara, quando que eu vou falar da duração do luto? Já devia ter aparecido no roteiro. Aí eu fiz a revisão aqui, eu realmente tinha mudado de lugar e tava muito no final, então eu puxei pro começo, puxei pra agora. E o que eu tava vendo aqui? Eu tô até revisando se eu realmente respondi todas as perguntas com as quais eu abri esse episódio, que foram: quanto tempo deve durar o luto? Quanto é permitido sofrer? Como vencer a ruminação? Stalkear faz bem ou não? Quando vou saber se de fato superei? E quando o luto é saudável e quando pode te adoecer? Essa última eu respondi, né? Quando o luto é saudável, quando pode te adoecer, já falei. Quando vou saber de fato se superei, já falei isso também, tá lá no comecinho. Stalkear faz bem ou não? Vou falar daqui a pouquinho. Como vencer a ruminação, falei. Quanto é permitido sofrer até o ponto em que você realmente não fique deprimido, que você entenda, né, aprenda a lidar com a ruminação e evite a obsessão. E quanto tempo deve durar um luto, tá? Eu gosto de falar o seguinte, vai depender do impacto que você sofreu, tá? Tiveram lutos meus que duraram 4 anos, eu sempre falo isso aqui no podcast, só que assim, foram 4 anos sofrendo todo dia intensamente. Foi diminuindo, mas é que tinham tantas questões sobre mim que eu descobri com esse luto, que ele demorou, ele custou a passar. Eu conheci outras garotas nesses 4 anos, até namorei outras pessoas, mas aquela minha ex continuava ali no fundo me incomodando. Então eu considero que foi um luto que eu levei 4 anos pra me tornar isento e indiferente a ela. Totalmente, tá? Hoje, se eu ver na rua, eu não sinto nada. Então durou 4 anos, só que eu tinha 19 anos de idade, 19, 20, 21, 22, foi até meus 23 anos. Eu era muito novo, é mais comum a gente sofrer mais quando a gente é mais jovem, porque a gente é mais inexperiente. Hoje, o que eu digo? Se você é uma pessoa muito ansiosa e tem muito medo do abandono, se você fizer o que eu vou falar agora, né, os erros do luto, cara, você pode ficar aí até uns 8 meses, 12 meses sofrendo. Mas eu gosto de trabalhar com a ideia de 4 meses no máximo, tá? Até 4 meses. Gente, na minha consultoria a gente faz 1, 2 meses, 3 meses, no terceiro mês a pessoa já está bem melhor e o quarto mês de consultoria é só para manutenção ali para a pessoa, né, reconstruir a vida dela. Então, geralmente o primeiro mês é quando está a principal dor, são 4 sessões, né, uma por semana. Aí no segundo mês, quando a gente começa a ressignificar, no terceiro mês eu começo a dar um propósito para a pessoa e no quarto a gente faz a manutenção, tá? Então, um luto bem vivido, bem aprendizado, com terapia, com consultoria, até 3 a 4 meses, tá? Na maioria dos casos. Vamos colocar dessa forma, mas depende muito de cada caso, tá bom? Então, foi da perda da libido. Gera também muito isolamento. Pro luto do ansioso, ele se isola porque ninguém mais aguenta ver ele falando da ruminação, né? Ao invés dele lidar com aquela ruminação e ouvir, ele transforma aquilo em reclamação constante. Então, se você tá falando demais do seu ex, não é que a sua ruminação seja errada, mas é que você não está conseguindo investigá-la. Porque quando a gente investiga a ruminação, ela perde de força. Assim como quando você percebe que está com dor de cabeça e toma um medicamento, dor de cabeça. Aí é só você tomar consciência de que você está com dor de cabeça, você naturalmente... Por que a dor de cabeça diminui um pouco quando a gente toma consciência dela? Porque quando você está com dor de cabeça, você procura lugares mais calmos, com menos barulho, com menos luz, menos intensidade de luz. Você se isola quando você está com dor. Esse isolamento te traz uma calma, né? Não tem mais tanto estímulo, a dor de cabeça dói um pouquinho menos. A mesma coisa, quando você percebe uma dor interna, ela tende a perder a força, tá? Por isso que é importante observar a sua ruminação. E aí outra coisa clássica do ansioso, né, do luto ansioso, é a dificuldade de concentração no cotidiano e no trabalho, né? Que é o corpo em estado de choque. E como que você pode resolver isso? Geralmente no trabalho, numa faculdade, o que eu recomendo?
Fala a verdade. Chefe ou chefa, tô fudido, tomei um fora, dei um fora, meu relacionamento terminou essa semana e as próximas 2 semanas eu vou estar um pouco aéreo. Então te peço um pouco de compreensão, por favor. Você vai falar a verdade, vai esconder o sofrimento. A não ser que teu chefe seja um cuzão, né? E fala, eu não quero saber do teu sofrimento, eu quero produção, pá, seja forte, mindset vencedor. Que é aquela positividade tóxica, aí você tá fudido mesmo. Mas o que eu recomendo aos meus clientes quando eles passam por um término, estão numa posição de carreira muito importante? Eu recomendo, busque um afastamento, tá? Às vezes você consegue ali com um psiquiatra, se você estiver muito deprimido, com o seu psicólogo também você consegue buscar esse afastamento. Ou puxa férias. Tem uns 15 dias, tira férias e vai sofrer. Né? Vai se curar, vai encarar seu luto, porque seu ritmo vai cair. Tá? E aqui, ó, sintomas observados diante da desregulação ansiosa. Uma coisa que eu quero falar também, né? Que é quando os ansiosos começam a fazer cagada. Stalkeamento nível hard, agora que eu vou falar disso. Né? Por vezes até com detetives. Teve uma cliente minha que contratou um detetive para investigar o marido dela. Aí ela parou de confiar no detetive 1, contratou o detetive 2 para investigar o detetive 1. Pra você ver o nível da obsessão que a garota estava sentindo. A gente conseguiu resolver isso. Né? Mas ela basicamente não conseguia confiar no cara de jeito nenhum. E a gente acabou percebendo realmente ele não dava meios de confiar, né? Ele não era uma pessoa realmente confiável porque ele tinha muita dificuldade de se comunicar, mas colocar um detetive atrás do cara é uma forma de admitir que você não consegue se comunicar. Se você não consegue se comunicar com seu marido, por que você está com ele? Né? Então a gente conseguiu trabalhar isso para acalmar um pouco dessa obsessão e saber o que ele estava fazendo o tempo inteiro. O fato é que simplesmente ela não conseguia confiar no cara, ela não conseguia comunicar a ele que ele não era confiável, ele também não admitia. Então foi um pouquinho um trabalho da gente conseguir organizar essa relação dos dois, perceber que não havia diálogo. Quando ela percebeu que realmente não confiava nele, ela levou para ele as questões que ele não gostava. Ele não escutou, não gostou muito de ouvir, mas ele acatou a maioria, assim, a relação deu uma acalmada. Enfim, tá? Outra coisa clássica, sintoma observado na desregulação ansiosa: a grande necessidade de fechamento, e vai mandar textão pelo WhatsApp, que é a fase da barganha. A fase não, é o sintoma da barganha, porque essa fase, como eu falei para vocês, ela é não linear. Então mandar testar, eu quero mostrar para ele ou para ela que eu ainda presto, ou que ele não presta, enfim, né? E geralmente alguns ansiosos me procuram e falam assim: Du, eu terminei, me arrependi, porque eu comecei a cansar da relação, agora que eu terminei. Por que Edu, eles me perguntam, né? Edu, como que pode eu pensar por 6 meses, 1 ano em terminar com a minha namorada, quando finalmente termina, agora eu sinto falta dela? Porque a rotina foi quebrada. Né? Quando você estava com ela, existia um tédio, mas tinha alguém ali, tinha alguém do seu lado, tinha alguém te amando, tinha alguém que te fornecia, né, beijos, te fornecia carinho, com quem você transava, tal. Agora você não tem nada disso e sua vida ficou... Porque muitas vezes a gente também se acostuma e vicia na reclamação dentro da relação. E aí você sente falta até da dinâmica da briga, porque a gente se acostuma até com coisas ruins, até com dinâmicas ruins, tá? Muito bem. E quais são as tentativas de fuga do luto? Tá? A maioria dos meus clientes também trazem esse tipo de escape, que é a busca imediata por validação nos hábitos de relacionamento. Cara, praticamente todos os clientes que eu atendo, homens ou mulheres, tipo assim: Edu, levei um forma, mas já tô no aplicativo, eu tô saindo com mais 2 pessoas, 3 pessoas, tô conversando com a galera, porque, nossa, eu preciso mostrar pra ela, preciso, né, preencher esse vazio. São pessoas que não conseguem ficar sozinhas em casa. E eu já fui assim, eu já fui do tipo, cara, né, esse é um exercício que eu tenho feito muito esse ano, assim, que é aprender a ficar sozinho, né, encontrar alegria, encontrar prazer numa sexta-feira à noite em casa. Um filme só pra você, uma pizza só pra você, uma Coca-Cola só pra você, né? Você viajar sozinho, você comprar roupa sozinho, você ter o seu projeto, ter o seu livro pra ler, ter ali um quebra-cabeça pra montar. Então, o que acontece? Por que a gente volta pro aplicativo de relacionamento? Porque ali na fase do Flash tem muita validação, mas muita validação, é tudo novidade e todo comecinho é seguro. Na maioria dos casos, quando dá tudo bem, né? A pessoa te elogia, você recebe elogio. Você beija, você é beijado. Você transa e vocês saem juntos. E tudo no começo é fácil, porque é conquista. Então, às vezes a gente quer só sentir aquela conquista, preencher aquele vazio, aquela ruminação, desviar
né, a atenção da ruminação para um date novo. Só que dali 2, 3 meses você está nos mesmos padrões com essa pessoa e você não esperou porcaria nenhuma. Então a gente busca nos aplicativos de relacionamento justamente essa fuga. E aí o efeito rebote, geralmente você vai querer voltar com o seu ex e vai magoar a pessoa que você conheceu lá, o contatinho do aplicativo, ou você vai entrar num relacionamento procurando uma pessoa que seja igual ao seu ex, o que é uma pena também, tá? E aí entram os relacionamentos rebotes, né, que é o engate de outro relacionamento quanto antes. E aí vem as falas, né, que eu escuto muito dos meus clientes em relação ao luto ansioso, que é, por exemplo, isso aqui eu acho muito triste, principalmente das mulheres quando trazem isso, tá? Edu, eu não posso sofrer por esse cara, eu tô sofrendo demais, eu não consigo acreditar que eu tô sofrendo por causa desse bosta. Tudo bem, às vezes o cara é um bosta mesmo. Na maioria das vezes eles são. Mas o fato de você estar sofrendo por ele tem alguma coisa a ver com a sua infância. Então, muitas vezes a gente vai explorar a infância dessa pessoa. Analiso a vida, a infância das minhas clientes. A gente percebe ali um pai ausente, ou uma dinâmica tóxica, pais que brigavam demais, né? Ou pais que nunca toleraram muita dor, engole esse choro. Que bobagem, você não tem que sofrer, tem que ser forte na vida, homem não chora, mulher que chora demais vai ser chamada de dramática, então você tem que ser forte, tem que ser mulher, ninguém pode te abalar, e vocês acabam sublimando demais, evitando demais sofrimento, e aí vocês negam, na verdade, que vocês são seres humanos. Eu não posso sofrer por amor, eu quero superar esse negócio logo, não acredito que eu tô sofrendo por esse cara, ele me traiu, ele me chamou de vagabundo, eu tô aqui sofrendo por ele. Você não tá sofrendo por ele, você tá sofrendo por você, pelo medo da carência, pelo medo de ficar sozinha, pela preguiça de não querer conhecer pessoas, pela preguiça de conhecer pessoas novas, né, pela falta de crença, falta de fé de que você pode conhecer alguém melhor pra você, tá? Então, escuto muito essa frase do não posso sofrer por isso. Outra coisa, não acredito que estou sofrendo por isso já há tantos meses. Geralmente, porra, eu não acredito há 2 meses nisso já. E meus amigos já estão, você já devia ter superado. Falando, onde é que está escrito isso na Bíblia? Quanto tempo você pode sofrer? Não tem prazo, gente. Lembre-se, depende do impacto. Se o impacto for muito grande, deu merda, tá? Outra coisa, eu sou muito trouxa por estar me sentindo assim, como eu sou uma idiota de estar sofrendo por esse cara, como eu sou uma idiota de estar sofrendo por essa garota. Cara, se a pessoa pegou no teu trauma, fudeu, vai te derrubar mesmo. Tem horas que não adianta, cara, você errou a curva, você não morreu, e é isso. Tem coisas que pegam a gente e tá tudo bem, né? Ou, eu sabia que ia dar errado e ainda assim estive lá. Então, não é que você sabia que ia dar errado, você já tinha percebido que a relação não era boa, mas você não quis sair, por quê? Falem comigo, repitam comigo, por favor. Porque você tem medo do abandono. Você prefere ficar num relacionamento merda a tentar conhecer uma pessoa nova. Aí você sabia que ia dar errado, lógico. Você não quis sair por quê? Medo de ficar sozinho. E aí vem as buscas por alívio imediato, né? Negação em festas, trabalho em excesso. Aqui é diferente de ter um projeto. Às vezes a pessoa simplesmente quer fugir da dor trabalhando pra caralho, né? E aqui tem mais 2 tópicos, deixa eu ver se cabe nesse episódio. Não cabe, vou nem falar. Mas assim, só pra fazer que eu vou fazer um episódio exclusivo sobre isso. Mas sobre a ruminação por ChatGPT, por IA, ou a revisão de mensagens antigas. Tá? Tem muito que a gente já chega pra mim com o relatório pronto do ChatGPT. Ele falou isso. Eu já falei num outro episódio aqui sobre inteligência artificial, mas se for usar, use a inteligência artificial paga e programado. Tem lá um campo no ChatGPT ou no Gemini ou no Cloud que você pode personalizar o que você quer, o que você precisa, tá? Então vale a pena você personalizar, de preferência para IA não te dar razão toda hora, senão não vai dar muito certo. Mas sim, o ChatGPT pode trazer alguns aprendizados, assim como a Gemini, mas se você usa ele como único desabafo e acha que tudo ali que ele está te dando razão, aí temos um problema, tá? E aqui fica um alerta, tá? Se o seu caso, você está sentindo que você está caindo para uma depressão, ideação suicida, ou pessoas que são neurodivergentes, pessoas que têm bipolaridade, borderline, autismo, você está sofrendo demais, às vezes não é só a terapia que resolve, tá? Às vezes é importante procurar um psiquiatra, procurar um especialista para te acolher,
né, e te colocar no melhor lugar. Mas eu quero fechar esse episódio de hoje com a frase que eu comecei. Depois que você vence a sua carência, você percebe que a maioria das pessoas é desinteressante. Esse meu vídeo viralizou lá no Instagram. Aliás, siga o meu Instagram. Vocês serão muito bem-vindos por lá, tá bom? É isso, meus amores. Agradeço por vocês terem chegado até aqui. É sempre uma honra gravar para vocês. Eu vejo vocês na semana que vem. Beijos!